A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos. Nós estamos de volta com mais um episódio do Disse Jesus. E hoje nós estamos aqui na vila, na freguesia de Ferragudo. Como vocês podem ver, é uma vila de pescadores, tá? Aqui do Concelho de Lagoa, do Algarve. Nós viemos aqui por um motivo, porque o tema de hoje do nosso episódio é Pescadores de Homens, ok? E o texto que nós vamos falar hoje está em Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 11. Eu quero ler para vocês, que diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto da praia, ao lado. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, para se entender um pouco do que está se passando aqui, todo o contexto dessa história, é bom ler talvez também Lucas capítulo 4, tá? Mas essa história também é narrada em Marcos capítulo 1, do versículo 16 a 18, e Mateus capítulo 4, do versículo 18 a 20. E tanto Mateus como Marcos, eles narram que após a tentação do deserto, e após Jesus ouvir falar da prisão de João Batista, ele sai da Judéia e vai para a Galileia, que fica na região norte de Israel. A Judéia é o sul e Galileia é o norte. E Jesus, ao ouvir falar da prisão de João Batista, vai para a Galileia. Galileia é a região onde Jesus havia sido criado, onde fica Nazaré, a cidade que Jesus foi criado, a cidade que Jesus viveu. E Jesus então vai começar o seu ministério quando João encerra o seu ministério, né? Na prisão se dá o fim do ministério de João e Jesus começa o seu ministério. João, que pregava o arrependimento e a vinda do reino de Deus. Jesus começa o seu ministério da mesma forma. João foi o precursor de Jesus e Jesus vai fazer o mesmo que João fazia. Ele vai pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, meus queridos irmãos, Jesus vai para a Galileia e Lucas vai dizer que após a tentação no deserto, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para a Galileia, dando sim, claro, esta informação, esse conhecimento de que Jesus, em tudo que fazia, ele era conduzido pelo Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito Santo. Nada aconteceu por acaso, mas tudo era intencional, ok? E em Nazaré, Jesus vai à sinagoga, e na sinagoga, onde ele começa a sua pregação, a sua mensagem, ele, ao entrar na sinagoga, a Bíblia diz que foi lhe dado um livro para ler, era o livro de Isaías, e ele leu a parte que estava escrita assim: o Espírito do Senhor tomou posse de mim, por isso me escolheu para levar a boa nova aos pobres, enviou-me para anunciar a libertação aos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor.
Aleluia. Profecia de Isaías a respeito do próprio Senhor Jesus. E depois que lê, Jesus vai dizer o seguinte: hoje se cumpriu essa profecia, hoje se cumpriu essa palavra. Então o ministério de Jesus está começando. O Espírito Santo está sobre ele, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo o ungiu. E ele ali na sinagoga, quando começa a ensinar, quando começa a falar, os seus conterrâneos, aqueles que o conheciam, rejeitam a Jesus. E diz a ele: mas este é um como nós. As suas irmãs estão casadas conosco. Então, ele é filho de um carpinteiro, ele é um homem qualquer, ele é um homem comum. E eles rejeitam Jesus como sendo o Messias. E a Bíblia vai narrar isso, a Bíblia vai dizer que eles pegam em Jesus e levam Jesus para fora de Nazaré, para fora da cidade, expulsam Jesus dali, né? E Jesus sai de Nazaré e vai então em direção a Cafarnaum, uma outra cidade próxima ali de Nazaré, pertencia também à Galileia, ok? E em Cafarnaum, meus irmãos, Jesus vai à sinagoga e ali ele cura, ele expulsa o espírito mau de um homem, ele cura aquele homem, ele liberta aquele homem, e ali as multidões começam a seguir Jesus, eles vão até Jesus para que Jesus os cure, ele vai fazer muitos milagres ali. E é em Cafarnaum também que Jesus vai à casa de Pedro para curar a sogra de Pedro. Então Jesus se torna conhecido ali em Cafarnaum, as multidões procuram Jesus, e Jesus então um dia pela manhã, ele vai à praia, vai ao lago, onde os pescadores estavam, e a Bíblia diz que ele vai entrar no barco de Pedro. E Pedro estava a lavar as redes, porque Pedro havia vindo de uma pescaria, uma noite inteira pescando. Ou melhor, uma noite inteira lançando redes, mas não haviam pescado nada. Então eles estão guardando as redes, eles estão lavando as redes, eles estão compondo as redes, e ali Jesus vai dizer para Pedro: afasta um bocadinho só. E Jesus senta no barco de Pedro e ele começa a ensinar as multidões que estavam ali para ouvir Jesus e para serem curadas por ele. O que vai acontecer aqui? Vai se cumprir a profecia de Isaías, lá no capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluias! Terra de Zebulon, terra de Naftali. A Galileia faz parte dos territórios que foram dados para a tribo de Zebulon e de Naftali, a terra dos gentios. Por que dos gentios? Muita gente, muitos povos de outras nações viviam na Galileia. Primeiro porque aquela região, foi trazida para aquela região muitos escravos, muitos prisioneiros, muitos cativos de outras terras. Quando o rei da Síria dominou o reino do norte, destruiu o reino do norte, destruiu a Síria, ele trouxe tanto para Samaria, ele destruiu a Samaria, mas ele trouxe para Samaria muita gente de outras nações. E a Galileia também recebe ali também muitas pessoas, muitos gentios. Por isso era uma terra desprezada, né? Uma terra de gentios, porque também ali na Galileia passava a estrada do mar. Essa estrada era muito importante para o comércio, era uma rota de comércio muito importante, porque ela ligava o sul, desde o Egito até Damasco, na Síria, no norte. Então era uma rota muito importante de comércio. A Galileia tinha um número muito grande de gentios, por isso era chamada a Galileia dos gentios. E é aí que Jesus vai começar o seu ministério. Que coisa linda, que coisa impressionante. É ali no meio das nações, no meio dos povos, gente de várias raças, gente de várias línguas, gente de várias origens. É ali que Deus começa o seu ministério. O que a Bíblia está nos ensinando? Deus veio para salvar o ser humano, de toda espécie, de toda raça. Deus não era apenas para os judeus, mas Deus é a salvação de todo aquele que nele crê. Todos, de todos os povos. E ele começa aí o seu ministério. Interessante que Jesus vai buscar os primeiros pescadores de homens, numa região onde havia gente, que podemos dizer que representava ali várias nações do mundo. Várias nações ali. É ali que ele vai levantar os primeiros pescadores de homens. Que ensinamento poderoso, que ensinamento maravilhoso que Jesus está dando para nós ali nesse lugar.
Bom, meus queridos irmãos, nesse contexto, os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, vão ouvir essa proposta maravilhosa. Eu farei de vocês pescadores de homens. Glória a Deus. Que coisa linda. É interessante que a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos diz o seguinte: vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém era o lugar onde os discípulos estavam. Jerusalém era onde eles habitavam. E Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa na sua terra. Ele nos dá um exemplo. Ele nos dá um exemplo. Muitos querem ser pescadores de homens. Muitos querem exercer um ministério evangelístico. Muitos querem ser missionários. Mas eles pensam em começar as nações, em começar distante. Nós devemos ser missionários, pescadores de homens, evangelistas, onde nós estamos plantados, na nossa casa, na nossa família, entre os nossos. Isso nos faz lembrar o ex-endemoniado gadareno. Quando ele é liberto, ele quer seguir Jesus, e Jesus diz assim para ele: vai e volta para os seus. E diz-lhes tudo o que lhe aconteceu. Então, irmãos, começar onde nós estamos, começar entre os nossos, entre os da nossa casa, entre os da nossa família. Muitas das vezes é fácil ser um evangelista entre aqueles que não nos conhecem. Para muitos torna-se difícil ser um evangelista entre aqueles que o conhecem, mas é exatamente aí que nós devemos exercer este ministério, entre os que nos conhecem, dando um bom testemunho, sabendo eles que nós somos servos do Deus Altíssimo e que nós somos obedientes à sua palavra. Eles precisam conhecer a nossa forma de vida em Cristo Jesus. Bom, meus queridos irmãos, o processo de abordagem de Jesus e o seu convite a Pedro, com seus companheiros, para se tornarem pescadores de homens, eles estão em 3 fases. Nós podemos dividi-los em 3 fases. Primeira fase dela, Pedro colocou o seu barco ao serviço de Jesus. Jesus chega à praia, entra no barco de Pedro e usa o barco de Pedro como um púlpito, para poder pregar a palavra, para poder ensinar as multidões. Ele vai usar o barco de Pedro, ou seja, Pedro coloca à disposição de Jesus aquilo que ele tem. Colocar à disposição, colocar ao serviço de Jesus as nossas posses, os nossos bens, as nossas propriedades, é o primeiro passo nesse processo de se tornar pescadores de homens, de se tornar aqui servos que anunciam as boas novas do Senhor Jesus. O que nós possuímos não é nosso, o que nós possuímos é de Jesus e está ao serviço do reino. É o primeiro processo para se tornar pescadores de homens. Agora eu quero dizer algo muito importante. Pedro foi tremendamente recompensado. Veja bem, ele passou uma noite inteira tentando pescar, mas não pescou nada. Após aquela pregação de Jesus, após o tempo que Jesus usou o barco de Pedro, ele vai dizer para Pedro: agora vai mais para o fundo, vai mais para além e lança as redes. E Pedro, ao lançar as redes naquele lugar, veja bem, Pedro disse: Senhor, tivemos aqui a noite inteira, não pescamos nada, mas por causa da tua palavra eu vou fazer isso, eu vou lançar as redes. E Pedro lança as redes, e Pedro traz as redes. A Bíblia diz que as redes quase que rebentavam. Pedro teve que chamar ajuda, foi a primeira pesca milagrosa. Pedro tem que chamar, tem que pedir ajuda dos seus companheiros, dos seus colegas. E Pedro foi tremendamente recompensado. Para quem não pescou nada, agora tinha suas redes cheias, quase a arrebentar. Então vale a pena nós colocarmos tudo o que temos à disposição do Mestre. Mas eu ainda tenho algo para te dizer, mais importante ainda: a maior recompensa de Pedro não foi a rede cheia de peixe. Pedro, ao chegar à terra, ele vai deixar tudo. Ele vai deixar os peixes, a rede cheia de peixes, ele vai deixar o barco e vai seguir Jesus. Já para Pedro não importava as redes cheias de peixe. Pedro já não se importou mais com o barco e com os peixes que apanhou. Ele só queria uma coisa: seguir Jesus. A grande recompensa de Pedro era a companhia de Jesus. A grande recompensa de Pedro era andar na presença de Jesus. Essa é a maior recompensa que o homem pode ter. Então, meus queridos irmãos, colocar tudo que temos, colocar os nossos bens, colocar tudo que possuímos à disposição do reino, ao serviço do reino, traz grande recompensa. E a maior recompensa não é a material, não é a física,
mas a grande recompensa é andar na companhia de Jesus. É poder servi-lo de perto, é poder estar perto dele. Aleluias. E o segundo passo nesse processo de se tornar pescador de homens é exatamente ir para o lugar mais fundo. Que coisa tremenda, né? Jesus tem poder. Ele tinha poder para fazer até com que os peixes viessem até a praia. Mas não foi isso que ele fez. Ele disse para Pedro: vai para além, vai para o fundo. Vai mais além, vai mais adiante. E isso, meus queridos irmãos, de ir mais além, de ir mais ao fundo, pode representar a profundidade do relacionamento com Cristo, tá? Onde muitos ficam no superficial, porque não querem mais além, porque não querem mais fundo, porque não querem se comprometer. Não querem se comprometer com Jesus, com o seu reino, com o serviço ao reino. Muitos ficam no superficial. Eu não quero trabalho, eu não quero compromisso. Dizem eles, né? Eu não quero me comprometer com o ministério, né? E ficam no superficial. Quem segue o Senhor, quem quer a companhia do Senhor, se coloca à disposição, vai mais além. E ir mais fundo pode significar também um passo mais profundo de fé, um nível mais profundo de fé. Nível mais profundo de fé. Quem serve, quem trabalha, quem ministra, quem tem dons e ministério do Senhor, tem que dar passos de fé, tem que ir mais fundo, tem que ir mais além no seu ministério, porque Deus tem obras grandiosas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se creres, farás obras maiores do que essas. Saia do superficial, vai por além. Deus tem uma rede cheia de peixes. Eu agora não estou falando de peixes propriamente, mas de homens, de almas, para você puxar, para você colher, se você acreditar, se você for mais fundo no relacionamento, no seu nível de fé. Não fique no superficial, vá a águas profundas, debaixo da palavra do Senhor. Submisso à palavra do Senhor, você pode ir a águas profundas. Debaixo dessa ordem de Jesus, você pode ir a águas profundas. Bom, meus irmãos, e o terceiro passo, tá, desse processo de se tornar pescadores de homem, terceiro e último passo é tornar-se um seguidor de Jesus. E foi exatamente isso que Pedro fez. Tanto Mateus como Marcos, eles contam que Jesus voltou-se para Pedro e seus companheiros e disse-lhes: venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Venham comigo, sigam-me. E o que acontece? Embora Pedro já conhecesse Jesus, Pedro esteve com Jesus, Pedro, quando viu aquela pesca maravilhosa, a pesca milagrosa, ele se prostra diante de Jesus, ele diz: eu sou um homem pecador, afasta-se de mim. Ele já conhece Jesus, ele já ouviu Jesus pregando lá na praia, ele viu Jesus curando a sua sogra, ele viu todos os milagres, mas Jesus vai dizer para Pedro: siga-me, venha comigo. Jesus está chamando Pedro para um relacionamento mais profundo, um nível mais profundo. E Pedro, o que Pedro vai fazer? Observe a resposta de Pedro, os seus companheiros que ali estavam. Ela é imediata. A Bíblia diz que imediatamente eles largaram tudo e seguiram Jesus. Agora, por que era preciso seguir Jesus? A habilidade de Pedro e seus companheiros era a habilidade de uma pesca comum, uma pesca de peixes normais, peixes de água mesmo, né? Então era habilidade comum, mas essa habilidade não era suficiente para o seu ministério, para aquilo que Jesus tinha para eles. O que Jesus tinha para Pedro e seus companheiros era muito maior, era um nível muito mais alto. O ministério que Cristo tem para nós não se compara a qualquer profissão deste mundo. E a habilidade que recebemos aqui deste mundo, dos cursos, das profissões que recebemos, não se compara, não se pode ser usado ao ministério que Cristo tem para nós. No ministério nós temos que aprender de Cristo. No ministério nós temos que ouvir Cristo e receber de Cristo os seus dons, a capacitação, a sabedoria que Cristo dá. Por isso Pedro precisava andar com Jesus para receber de Jesus. O pescador de homens recebe de Jesus a habilidade para pescar homens. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E outra coisa, seguir Jesus também significa tornar-se igual a Jesus. Seguidor de Jesus é igual a Jesus. O discípulo é igual ao seu mestre. E aqui a ordem é: tornem meus imitadores.
Veja bem, o que Paulo disse na sua carta, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os discípulos imitam a Cristo e as multidões vêm aos discípulos. Assim como as multidões iam a Jesus, elas vêm aos seus discípulos, porque eles são parecidos com Jesus, eles são iguais a Jesus. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre e as multidões vão vir aos seus discípulos. São os peixes que Deus ordenou que os discípulos apanhassem, que os discípulos pescassem. Bom, irmãos, e outra coisa também importante que se precisa dizer. Jesus disse, eu farei de vocês pescadores de homens. A primeira parte aí dessa proposta significa que Jesus é o único que pode fazer alguém pescador de homens. Uma pessoa não pode simplesmente dizer, eu vou ser pescador de homens, eu quero ser pescador de homens, eu tenho habilidade para ser pescador de homens. Não, Jesus disse, sou eu que faço de você. Ninguém pode ir para um chamado, ir para um ministério, aliás, se não receber o chamado de Deus. Ninguém pode exercer um ministério para o qual não foi chamado por Deus. Então Jesus disse, eu farei, dependa de Jesus. Ouça Jesus, ouça o que Ele tem para você. Ouça o que Ele propõe a você. Tá? Jesus tem uma estratégia para cada pessoa. Jesus tem um propósito para cada pessoa. Você precisa ouvir de Jesus e receber de Jesus o que Ele tem para você, o ministério e os dons que Ele tem para você. Pô, meus amados irmãos, uma outra coisa que eu preciso dizer, a resposta imediata, precisamos pensar nisso, a resposta imediata de Pedro e seus companheiros. Isso significa não perder tempo, não se embaraçar. O pescador de homens, aquele que quer ser um pescador de homens, não pode se embaraçar com coisa alguma. O autor aos Hebreus diz, quem milita, não se embarace com coisa alguma. Muitos receberam um convite de Jesus para o seguir. Alguns disseram, Senhor, deixa eu enterrar os meus pais primeiro. Outros disseram, eu acabei de casar. E cada um deu a sua desculpa, né? Estavam embaraçados com seus interesses pessoais, com suas coisas pessoais. Mas o seguidor de Jesus não pensa, não põe em primeiro lugar os seus interesses pessoais, mas o pescador de homens põe em primeiro lugar os interesses do reino. Os interesses do reino. Por isso os discípulos, os primeiros discípulos largaram imediatamente a rede. Pedro e André deixaram os peixes e os barcos na praia. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, deixaram seu pai e foram imediatamente seguir Jesus. Não havia tempo para se despedir, para fazer uma festa de despedida. Nada. Seguiram imediatamente. Essa é a ordem, tá? Devemos seguir o ministério de Jesus, o ministério que Jesus nos deu, cumpri-lo, seguir a Jesus e cumprir o ministério que Ele nos deu, sem embaraçarmos com coisa alguma desta vida, sem deixar que os nossos interesses pessoais intervenham, seja o embaraço para o ministério que Jesus propôs para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu acredito, meus queridos irmãos, que naquela hora que Pedro ouviu de Jesus esse convite, Pedro percebeu, os companheiros de Pedro, todos perceberam que eles estavam diante da maior oportunidade das suas vidas. A maior oportunidade, servir o reino do Senhor. Que privilégio que nós temos. Que privilégio servir o Senhor Jesus, servir o seu reino, servir a sua igreja, servir o seu povo, ser um servo do Senhor. Que privilégio. É o maior ministério, o maior dom que alguém pode receber, ser um servo. Pedro estava diante dessa grande oportunidade, deixou tudo. Nada neste mundo, meus queridos irmãos, nada neste mundo é melhor do que servir o Senhor Jesus. Nada neste mundo vale a pena, faz valer a pena abandonar o ministério, abandonar o serviço que Jesus nos entregou. Portanto, pense nisso. Deixe que Jesus cumpra na sua vida todo o propósito que Ele determinou para você. Acima de tudo, Ele nos deu uma ordem. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Esta é uma ordem para todos nós. Não é para alguns, não é para quem tem um chamado específico. Não, a ordem é para todos fazerem discípulos. É o mesmo que ser pescador
de homens. A ordem para pescarmos homens para o reino do Senhor. Essa ordem é para todos. E Jesus quer fazer de você um pescador de homens. Não pense você, eu não tenho condições, eu não sou habilitado, eu não tenho capacidade. Jesus capacita aqueles que Ele chama. Jesus capacita aqueles a quem Ele entrega o ministério, a quem Ele entrega uma ordem. E Ele vai te capacitar. Jesus diz, eu farei de você um pescador de homens. Deixa Jesus fazer de você um pescador de homens. Quero orar por você nesta hora. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Deus querido, por tão grande privilégio. Primeiro, a salvação que temos. A salvação que vem do Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. E também, Senhor, te agradeço, Deus querido, por este privilégio de pertencer, de fazer parte deste ministério, desta obra que o Senhor nos deu, este serviço que o Senhor nos deu, da salvação de alma. Ó Pai querido, que coisa linda, maravilhosa é pertencer, fazer parte do projeto do Senhor para as nações, para os homens, para salvar homens. Muito obrigado, Senhor. E a minha oração, Pai, é para que o Senhor capacite cada irmão, cada irmã que está a me ouvir nesta hora, que o Senhor os capacite, que o Senhor desperte neles esta paixão por almas, este desejo por almas, e os capacite, Senhor, a buscar as almas, a buscar vidas para o reino do Senhor. O Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos, fiquem com Deus, e até o próximo episódio, se Deus assim permitir. Amém.